Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo 19, a partir do versículo 16. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Amém. Amados irmãos, Jesus, Ele mesmo conduziu a cruz até ao Calvário, mesmo que muito ferido, mesmo que muito machucado, Jesus leva a sua cruz até a exaustão, até ao ponto em que a palavra de Deus diz que ele já não aguentava levar a cruz. E então, aqueles soldados, que eram homens muito cruéis, aqueles soldados, eles viram que ele não suportaria, que ele morreria antes de chegar ao Calvário, e então constrangeram um certo Simão de Cirene para levar a cruz de Jesus. E ele vai ao Gólgota, que é assim chamado Calvário em hebraico. E ali Jesus foi crucificado. A palavra de Deus diz que ele é o homem do meio. Tem um prisioneiro à sua direita, outro à sua esquerda. Ele é o homem do centro. Louvado seja Deus. Jesus não foi ao Calvário, não subiu ao Calvário. Jesus não foi crucificado porque não sabia. Pelo contrário, ele mesmo disse aos seus discípulos da necessidade do Calvário, a necessidade do Calvário. Em Mateus 16, no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 16, versículo 21, o texto vai dizer assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Veja, Jesus, ele traz esta informação aos seus discípulos. Vamos ler de novo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. E lá em Jerusalém, o que é que iria acontecer? Ele disse, e a ele confirma, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. A morte não pegou Jesus de surpresa. O Calvário não surpreendeu Jesus. A sentença de morte não o surpreende, porque ele mesmo já havia dito aos seus discípulos, é necessário irmos para Jerusalém. E aí, esta palavra necessário
Esse adjetivo significa absolutamente preciso, absolutamente essencial, indispensável, que se não pode evitar, imprescindível, inevitável, forçoso. Era isso que era o Calvário para Jesus. Era imprescindível ir ao Calvário. Era forçoso ir ao Calvário. Era indispensável ir ao Calvário. Mas por que era necessário ir ao Calvário? Por que a necessidade? Os próprios apóstolos não entenderam isso, os próprios discípulos não compreenderam, quando ele disse claramente: nós iremos para Jerusalém, e ali o Filho do Homem será morto. E aí Pedro diz: não, Senhor, que necessidade tem disso, homem? E Pedro tenta dissuadir Jesus, ele tenta tirar de Jesus essa ideia. E Jesus o repreende, e diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não compreendes os intentos de Deus. Amados, para Jesus era necessário. Mas por que era necessário? Por que havia essa necessidade? Por que será que era absolutamente preciso? Por que isso era essencial no seu ministério? Por que razão isso era inevitável? Nós vamos ver isso exatamente. Por que foi necessário Jesus subir àquela cruz? Por que foi necessário ele se entregar à morte de cruz? Por causa dos nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos, igualmente culpados. Todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Perderam a glória de Deus. Todos pecaram e todos inevitavelmente iriam para o inferno. Todos pecaram, e porque todos pecaram, todos eram culpados diante de Deus, e todos estavam condenados eternamente. Mas Jesus diz: é necessário ir ao Calvário, é necessário eu entregar a minha vida no Calvário, é necessário que eu morra, para que este homem culpado, condenado, possa ter um escape. Por isso era necessário. Era por esta razão, uma das razões era esta: todos, se Jesus não tivesse dado a sua vida no Calvário, nós não estaríamos aqui. Não adiantaria ninguém clamar a Deus, não adiantaria ninguém buscar a Deus, não haveria salvação, não haveria jeito, não haveria escape para o homem. Mas a Bíblia diz que ele foi ao Calvário. E ele foi ao Calvário não por necessidade dele, mas por necessidade nossa, por necessidade sua, por necessidade minha. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. Louvado seja o seu santo nome. Uma outra razão pela qual Jesus subiu ao Calvário, uma outra razão pela qual ele diz: é necessário irmos a Jerusalém e ali aconteça isso. É necessário que eu vá para Jerusalém e ali eu sofra na mão dos anciãos, e ali eu sofra na mão dos sacerdotes, dos escribas, ali eu sofra e seja morto, mas ao terceiro dia ressuscitado dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor.
A necessidade era nossa. E ele diz: é necessário que eu vá. E a outra necessidade é que nós estávamos, por causa do pecado, separados de Deus. E o Senhor Jesus deseja, e o Senhor Jesus trabalhou por isso, deu a sua vida para nos trazer de volta ao Pai, para nos trazer de volta a Deus, para eliminar a separação que havia entre nós e o nosso Deus. Então, nós vamos ver Isaías 59:2, que vai dizer assim, livro do profeta Isaías, capítulo 59, e o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que o profeta Isaías está falando que o homem em pecado, que a humanidade em pecado, que a humanidade vivendo na sua iniquidade, estava separada de Deus. Separada de Deus. O profeta diz, porque ele vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, o pecado é um muro de separação entre nós e o nosso Deus. O pecado faz separação, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, isto é, ele derruba o muro da separação, ele destrói o muro que nos separa de Deus, e o seu sangue nos une a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Deus é santo e não pode conviver com o pecado. Amados irmãos, Deus não convive com o pecado, Deus não convive com a transgressão, Deus não convive com a iniquidade. Deus é santo e importa que aqueles que lhe sirvam sejam igualmente santos, para que sejam por ele recebidos, para que as nossas orações possam ser por ele ouvidas. Jesus mostra a necessidade de ir ao Calvário, primeiro por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas e por causa da condenação que havia sobre nós antes de que ele desse a sua vida por nós no Calvário. Depois, porque os nossos pecados nos separam de Deus. Por isso, alguém que não tem Jesus, alguém que não confessou a Cristo como seu Salvador, alguém que vive no pecado, alguém que vive separado de Deus, ao morrer não tem como unir essa pessoa a Deus, porque ela está separada de Deus por causa dos seus pecados. E por que esta pessoa perdeu a salvação? Por causa dos seus pecados? Não, porque ela não quis o remédio, porque ela não quis a solução para os seus pecados, porque ela não quis receber o sacrifício maravilhoso, amoroso de Jesus no Calvário. Veja quanta dor Jesus passou. Veja quanta dor ele sofreu. Veja a angústia do Calvário. Tente imaginar um homem pendurado pelos cravos. Ele estava ali, apoiava-se no seu próprio corpo, o seu sangue jorrando, seu fôlego faltando. E Jesus está ali e uma multidão dizendo para ele: se você é o Filho de Deus, desça daí que a gente agora acredita em você.
Mas se você não descer daí, você vai morrer aí, e nós não acreditaremos em você, ainda insultado, ainda provocado, ainda humilhado. Aqueles que lhe crucificavam, os mestres da lei que estavam ali, o sumo sacerdote e os outros, diziam: salvou os outros e não salva a si mesmo? Desça da cruz se você é realmente o Filho de Deus. Você já imaginou toda a pressão psicológica? E Jesus não desviou-se do foco. Jesus olhava numa visão futura e nos contemplava. Ele olhava você, ele via a mim, e ele pensava: eles precisam disso, eu não posso desistir, eu não posso descer, eu permanecerei aqui porque eu os amo. Bendito seja o santo nome do Senhor. Você é amado do Senhor. Quando alguém diz que você é um desgraçado, que você não presta para nada, que você é um inútil, possa sorrir disso, dê risadas disso, glorifique a Deus e diga: eu sou muito amado, e quem me ama é Jesus, Ele já provou esse amor para comigo. Você é amado dele, nós somos muito amados dele. Aleluia. E aí, por que era necessário ir ao Calvário? Porque o homem precisava de salvação. O homem necessitava ser salvo. O homem precisava de alguém que pudesse salvá-lo. Não havia nenhum justo, não havia ninguém que pudesse morrer pelos outros homens. Foi necessário Deus se fazer homem, nascer de uma mulher, crescer aqui como homem. Olhe, Jesus era como eu e você, homem, carne, sujeito às mesmas coisas. E ele viveu aqui. E aqui ele anunciou o evangelho de salvação. Aqui ele mesmo anunciou a sua palavra. E ele fez isso para que os homens pudessem ser salvos. O grande equívoco de muita gente é dizer: se Jesus morreu, então todo mundo é salvo. Não, não é bem assim. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que a outra necessidade, a terceira necessidade, pela qual Jesus subiu ao Calvário, foi pela nossa salvação. Romanos 5:9 diz: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Aí é que está. Jesus dar a sua vida por todos. Todos aqueles que quiserem. Todos aqueles que confessarem a Ele como seu Salvador. Porque a salvação não é coletiva. Eu sou crente na minha casa, então todo mundo da minha casa, mesmo que não receba Jesus, vai ser salvo porque eu estou lá, eu sou crente. Não, não é assim que funciona. A salvação é individual. E o profeta Isaías e os outros profetas vão nos mostrar isto. E a palavra vai nos dizer que o Pai não dará conta da alma do Filho, nem o Filho dará conta da alma do seu Pai. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Percebe que a salvação é individual? Em muitas famílias, existem pessoas crentes e não crentes. Em muitas famílias, existem pessoas salvas e não salvas. E nós que conhecemos a palavra, falamos aos nossos familiares. Nós falamos à esposa,
nós falamos aos filhos, nós falamos aos pais, nós falamos aos irmãos do perigo que eles estão vivendo. Falamos aos nossos amigos que é perigoso viver aqui sem Jesus, que é perigoso viver aqui sem ser salvo em Cristo Jesus, porque se perder a vida, vai para um lugar de tormento eterno, de modo irrevogável. Por isso, nós somos conhecidos como chatos. Ah, mas aquele meu parente é muito chato, toda vez que a gente se reúne, ele tem que falar de religião. Não é de religião que nós falamos é de Jesus e da sua salvação, é disso que nós falamos. Quando anunciamos, nós não anunciamos assim, a Assembleia de Deus salva. Não, nós anunciamos assim, Jesus Cristo salva, Ele salvou a mim e quer salvar você também, louvado seja o santo nome do Senhor. É assim que nós pregamos, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o texto bíblico que acabamos de ler de Romanos 5 e 9 diz exatamente isso. Muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, pelo seu sangue, o sangue de Jesus, seremos salvos da ira por meio dele. Não é por meio de João, não é por meio de Pedro, não é por meio da sua mãe Maria, não é por meio dos seus irmãos Tiago e outros, não. É por meio dele exclusivamente. Por quê? Porque só ele subiu ao Calvário como justo para dar a sua vida pelos pecadores. Pastor, mas a Bíblia não disse aí que tinha um ladrão à sua direita e outro à sua esquerda? Sim. Mas um deles reconheceu Jesus como Senhor. Um deles, ali no final já da sua vida, reconhece que Jesus é o Santo de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. E ele chama a atenção do outro ladrão que tinha entrado no grupo daqueles que desdenhavam de Jesus. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus poderia ter salvado os dois homens, mas só um se arrependeu, só um se voltou para ele, não é? Porque a salvação é individual. Se você já se voltou para o Senhor, o seu nome está escrito no livro da vida, você já recebeu a lavagem regeneradora do sangue de Jesus em seu coração, em sua alma, então pode glorificar a Deus, porque você é salvo em Cristo Jesus. Agora, os teus familiares precisam ouvir, a tua família precisa ouvir, os teus amigos precisam ouvir. Você já imaginou? Você é um dispenseiro de algo tão glorioso. Já parou para pensar nisso? O que os seus amigos irão dizer naquele dia? O que os seus colegas de escola, de trabalho, o que seus vizinhos vão dizer para você? Você sabia da verdade e não me falou. Você nunca me falou desse Jesus. Você nunca me falou que Ele era o único Salvador. Você nunca me disse que eu corria perigo, que eu estava a ponto de morrer e perder a minha salvação. Você nunca disse isso, que amigo é você. Você era meu amigo, você poderia ter falado para mim. É por isso que nós falamos de Jesus a todos, porque nós não queremos dever a ninguém, nós não devemos a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós falamos de Jesus para quem está perto, falamos de Jesus para quem está longe. Por quê? Porque era necessário que Ele fosse ao Calvário, mas a necessidade, repito, não era dele, a necessidade era nossa. Então fale desta salvação. Anuncie esta salvação. Pastor, eu tenho vergonha. Não,
Você é um dispenseiro. Você cuida da despensa de Deus. Você tem a palavra de Deus para falar às pessoas. Você tem uma palavra de alerta para dar. Você tem uma palavra para alguém que corre perigo. A gente vai na estrada e aí de repente tem alguém, né? Aciona uma bandeirazinha vermelha, um pano vermelho, e aí o motorista já sabe, perigo na estrada. Já diminui a velocidade, já fica mais atento. Se não tiver alguém ali sinalizando, não é? A gente pode se envolver num perigo muito grande lá na frente. Mas tem alguém lá, de boa mente, de boa vontade, sinalizando. Nós somos estas pessoas. Nós somos os que sinalizam para o mundo: olha, vocês estão correndo perigo, diminuam a velocidade e voltem-se para Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor, a salvação está nele, Ele é o único Salvador, Ele foi o único que deu a sua vida no Calvário pelos pecadores. Recebam Jesus como Salvador de suas vidas. Nós somos estas pessoas. E nós não podemos nos envergonhar de anunciar algo tão glorioso. Esta mensagem de salvação é tão gloriosa que os anjos desejaram fazê-la e Deus não permitiu, dizendo que esta era uma missão para os homens. Bendito seja o seu santo nome. Então a nós coube esta missão tão honrosa de anunciar Jesus como Salvador e Senhor da humanidade. E hoje, aqui reunidos para este culto de Santa Ceia, nós temos razões sobejas para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, para dar glórias ao seu santo nome por esta tão grande salvação que nós recebemos sem merecer. O que é que nós fizemos? Nada. Ele fez a parte principal, Ele fez a parte mais dolorosa. A nós cabe tão somente dizer: eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz por mim. Eu reconheço que Jesus Cristo é o único que pode salvar a minha alma. E eu entrego a minha vida a Cristo. E nós já fizemos isto. O nosso nome figura no livro da vida, conforme a palavra de Deus. Cabe a cada um de nós agora prosseguir na salvação. Muitos irmãos já tomaram a sua decisão por Cristo, já aprenderam mais da palavra de Deus, fazendo um discipulado, estudando a palavra, estudando sobre a salvação, estudando sobre as bênçãos de Deus, sobre esta gloriosa salvação, e aí entenderam, pediram para descer as águas do batismo, foram batizados em água, hoje estão aqui em comunhão com o Senhor para participar da ceia. Por isso, a festa maior da igreja é a Santa Ceia. Porque nela nós comemoramos vida, nela nós bendizemos o Senhor e engrandecemos o seu nome, porque Ele muito nos amou e nós o amamos também. Precisamos estar dispostos a nos sacrificar por Ele, se for necessário. Ah, meus irmãos, mas se fôssemos falar disso, hoje quando se diz assim: irmão, não faça isso, isso pode prejudicar a salvação do seu irmão. Eu não estou nem aí, eu não devo a nenhum dos irmãos, eu faço do jeito que eu quero, eu uso do jeito que eu quero. Se alguém vai se desviar por isso, é problema dele. Não, irmãos, nós não podemos fazer assim. Você vai fazer esse sacrifício pelo seu irmão, porque Jesus morreu por ele também. Se o seu irmão está se escandalizando com algo que você está fazendo, deixe de fazer, para que o seu irmão não se escandalize e venha perder a sua salvação.
Então, nós precisamos estar dispostos a servir ao Senhor com alegria e com fidelidade, conforme a sua santa e gloriosa palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Olhe, foi necessário que ele morresse no Calvário. Foi necessário. Irmãos, e nós somos o resultado da morte de Cristo no Calvário. Você e eu somos resultados gloriosos daquela morte no Calvário. Mas assim como ele anunciou aos seus discípulos, aconteceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Bendito seja o seu eterno nome.